So today we are going to talk about inversions, limiting adverbials. Inversions, se eu fosse traduzir literalmente inversões, limiting adverbials, limitação adverbial. Bom, primeiro, nós precisamos entender o que é uma expressão adverbial limitante. Nós vamos entender primeiro isso. Em segundo lugar, nós vamos analisar orações adverbiais, adverbial clause, e orações principais formadas por absolutamente qualquer tempo verbal e com verbos modais também. Tá? Então, nós temos um exemplo aqui na frente, né? Exemplo gratia. Nós temos um exemplo aqui. Globalization will be sustainable. Sustentável, né? A globalização será sustentável, sustainable, in the long run, a longo prazo, only when, apenas quando, its fruits are enjoyed by citizens in both developed and developing countries. A globalização será sustentável a longo prazo apenas quando seus frutos forem desfrutados por cidadãos em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Developed and developing countries. Países desenvolvidos e em desenvolvimento. Bom, primeira coisa que eu observo aqui, eu coloquei em azul, um azulão aqui para vocês verem. Essa expressão, apenas quando, dizemos que é uma expressão adverbial limitante. Por quê? Porque ela condiciona a oração principal a acontecer de uma determinada forma. Né? De uma determinada maneira. Então, por exemplo, a globalização será sustentável a longo prazo apenas quando ela limita a forma como a globalização será sustentável a longo prazo. Percebem? Ela vai limitar como isso acontece. Ela condiciona isso a acontecer dessa forma aqui, ó. Se eu pergunto para você, como a globalização será sustentável a longo prazo? Ela será sustentável a longo prazo apenas quando seus frutos forem desfrutados por cidadãos em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, a oração principal acontece de forma limitada pela expressão adverbial limitante. Ela será condicionada a acontecer da forma como a expressão adverbial limitante propõe, que na oração adverbial. Tudo isso daqui que eu estou marcando para vocês é a oração adverbial, adverbial clause. Oração em inglês é clause. Então, essa daqui é adverbial clause, oração adverbial. Ela inicia, percebam ali, com o limitante adverbial. E antes a gente tem a oração principal, que no caso aqui com simple future, né? Usa will ali, né? Uma espécie de simple future. Bom, deu para vocês sacarem aqui. Nós temos a oração principal, nós temos aqui uma expressão adverbial limitante que separa a oração principal da oração adverbial. Né? Essa expressão já faz parte da oração adverbial. A oração principal pode estar em qualquer tempo verbal. Aqui, no caso, nós temos um simple future. Ok? Only when, apenas quando. Beleza, deu para entender. Nós temos um período formado por duas orações. Essa expressão adverbial limitante, de certa forma, ela
tem uma função conjuntiva também, né? Ela se coloca entre duas orações, né? Fazendo uma ponte entre essas duas orações. Ok, deu para entender isso aí, professor. Mas o que é uma inversion, então? Isso daqui não é inversion, pessoal. É uma frase comum, é um período formado por duas orações, e eu estou usando aqui uma expressão adverbial limitante. Pois então, o que é a inversion? A inversion é colocar a oração adverbial no início, começando pela expressão adverbial limitante. Então, aqui eu tenho a oração adverbial, adverbial clause, certo? Eu coloco ela no início, ó, only when its fruits are enjoyed by citizens in both developed and developing countries. Olha aqui, ó. Ela vai no início, começando pela expressão adverbial limitante. Only when. Qual é o propósito de se fazer uma inversion? Qual é o propósito? Colocando essa expressão limitante no início, eu enfatizo a ideia de que há a necessidade de que a oração adverbial possa se cumprir para que a oração principal também se cumpra. As duas andam juntas, uma condicionada à outra. E lembra muito os conditionals também. Os conditionals também são orações adverbiais, né? Só que condicionais. Em português vocês já estudaram isso, né? Em língua portuguesa vocês estudam orações subordinadas, adverbiais, condicionais. Essa grande nomenclatura nós não vamos ter. O que nós vamos ter é uma oração adverbial nos conditionals, né? E a gente chama de condicional de um lado, subordinada do outro, né? Formado por duas orações. Então, geralmente separado por uma vírgula ou por uma conjunção, né? Essas duas orações. Então, o que nós estamos trabalhando aqui, o conceito não é tão novo para vocês, né? Não é algo, não é nenhum lançamento. Vocês já viram orações subordinadas em língua portuguesa. Em inglês vocês já viram orações subordinadas também. Os conditionals, né? Tem uma condição e tem um fator que é subordinado ao outro. É uma oração também adverbial. Isso vocês já estudaram, inclusive comigo. Certo? O que nós temos aqui é um pouco diferente. Né? Por exemplo, lá nos conditionals a gente usa if. Aqui eu estou usando, por exemplo, only when. Uma expressão adverbial limitante ao invés de usar if. Mas, bem, pessoal, veja só. Aqui eu tenho a oração adverbial. Coloquei ela no início. Começando pela expressão adverbial limitante. Only when. Qual é o propósito? Enfatizar que o cumprimento da oração adverbial resultará no cumprimento da oração principal aqui. Então eu enfatizo esse fator limitante, né? Então a execução da oração principal se dá de forma limitada. Se dá de forma limitada. Então, colocamos aqui a oração adverbial no início. Depois vem a oração principal. Tem uma diferença aqui. Vocês perceberam ali em cima que tem um auxiliar, o will be. E aqui embaixo, como a gente vai fazer? Vamos colocar will globalization be sustainable in the long run. Essa estrutura que eu estou colocando aqui, o que antes era oração principal, agora tem uma estrutura de pergunta.
A oração principal, ó, agora tem estrutura de pergunta. O auxiliar vai no início. O auxiliar aqui no início. Vem aí o sujeito, globalization. Depois be sustainable. Percebem? Os verbos in the long run. É exatamente a estrutura de pergunta. Só que aqui não é uma pergunta. Bom, por que eu coloco em estrutura de pergunta? Por dois motivos. Primeiro, o auxiliar se colocará entre as duas orações. O auxiliar, will, vai ficar entre as duas orações. Aí ele separa. Ele vai fazer o trabalho aqui de, vamos dizer, de uma vírgula, uma conjunção, né, se interpondo entre essas duas orações. Então é o primeiro papel. Segundo, não é uma linguagem que nós usamos com frequência, mas há a possibilidade de escrever frases afirmativas com estrutura interrogativa. Né? Também é uma forma de enfatizar. Né? Quando você, por exemplo, numa linguagem, irão os nossos personagens resolver esse mistério? Irão os nossos personagens resolver esse mistério? Seria uma pergunta, que, traduzindo literalmente, coloca o auxiliar lá no início. E se eu faço uma frase afirmativa desse tipo, eu também poderia manter a mesma ideia. Só que é uma linguagem muito complexa, a gente não vê assim. Por exemplo, eu digo assim: irão nossos personagens se encontrar no próximo capítulo com o guardião da torre. Irão os nossos personagens, no próximo capítulo, se encontrar com o guardião da torre. Também é uma frase afirmativa, que usa uma estrutura interrogativa. Só que é uma linguagem complexa, a gente não usa isso com frequência. A gente usa isso na forma escrita, formal. Então, assim, é possível fazer frases afirmativas com estrutura de pergunta? Sim, plenamente possível. Vocês já viram isso no ano passado em indirect questions, em embedded questions. A gente vê isso em reported speech. A gente vê isso aqui nas inversions. É plenamente possível. É uma linguagem complexa, como vocês viram aqui. Quando eu coloco o auxiliar de futuro antes do sujeito numa frase afirmativa, vira uma frase bem complexa, mas ela enfatiza o que irá acontecer. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o futuro, mas poderia ser passado, presente, enfim. Então vamos lá, recapitulando. É a repetição que vai fazer com que isso se torne mais claro com o passar do tempo. Oração principal pode estar em qualquer tempo verbal. Eu tenho uma expressão adverbial limitante. Tá? Ela já faz parte de uma outra oração. Ela tem um fator conjuntivo ali. Ela se coloca entre duas orações. Isso que eu estou marcando é uma oração adverbial. Vocês podem constatar isso, por exemplo, na página 42 do nosso material. O que é inversion? Inverter as orações, colocando a oração adverbial no início da frase, começando pela expressão adverbial limitante. Ok? E aí, o que eu faço depois? Aí vem a oração principal, depois da oração adverbial. Tem auxiliar, qualquer que seja, na oração principal, ou um verbo modal? Tem estrutura de pergunta. O auxiliar vem antes do sujeito. Will, aí vem o sujeito, vem os verbos. Estrutura de pergunta. Então, a oração principal desce em estrutura de pergunta na inversion. Beleza, isso daí deu para entender. Por que eu coloco o auxiliar no início? De novo, por dois motivos. Primeiro, ele irá se interpor entre as duas orações. Primeiro, por quê? Né? E o segundo porquê dessa estrutura de pergunta, numa frase afirmativa, também
com o propósito de enfatizar as ideias. Então essa estrutura não é nada monstruoso, deu para ver aqui, né? Dá para ser feito. Eu vou fazer com uma frase mais simples agora. Então, exemplo 2. The second example, we can be saved only by the grace of Jesus Christ. We can be saved only by the grace of Jesus Christ. Podemos ser salvos apenas pela graça de Jesus Cristo. Podemos ser salvos apenas pela graça de Jesus Cristo. Aqui eu estou usando uma outra expressão adverbial limitante. Only by. Only by. Apenas por, pelo, pela. We can be saved. Eu estou usando aqui um verbo modal. We can be saved. Ao invés de usar aqui um tempo verbal complexo e tal. Can. We can be saved only by the grace of Jesus Christ. O que está sublinhado aqui, ó? O que vem antes da expressão adverbial limitante é o quê? Oração principal. E essa oração que faz conjunto, ela está em conjunto com essa expressão adverbial limitante, é o quê? Oração adverbial. O que é a inversion? Colocar a oração adverbial no início, começando pela expressão adverbial limitante. Ok? E depois? Depois eu vou colocar, ó, desço aqui, a oração principal. Ok, fazendo o quê? Estrutura de pergunta. Ou seja, tem um auxiliar na frase da oração principal aqui? Tem algum auxiliar? Tem um verbo modal? Sim. Vejo aqui que aqui possui um can, é um verbo modal. Então, quando ele vem para cá, o can, ó, início. Nossa, estrutura de pergunta, estrutura de pergunta. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque esse auxiliar se interpõe entre as duas orações. Segundo, assim como aqui, ó, né, esse advérbio limitante, né, expressão adverbial limitante se interpõe entre as duas orações. O can está fazendo exatamente o mesmo papel aqui. Qual é o segundo motivo pela presença desse can? Pela presença de uma frase afirmativa em estrutura de pergunta. Enfatizar. Então, podemos ser salvos apenas pela graça de Jesus Cristo. Aí a gente começa aqui, ó. Apenas pela graça de Jesus Cristo. Only by the grace of Jesus Christ. Apenas pela graça de Jesus Cristo podemos nós ser salvos. Né? Olha a linguagem. É diferente. Se eu fosse traduzir literalmente, né? Se você jogar num tradutor sem vergonha por aí, ele vai traduzir como nós podemos ser salvos. Mas a intenção é que seja podemos nós ser salvos. A intenção é a formalidade, é enfatizar, é que esse auxiliar se coloque entre as duas orações. A intenção de começar com a oração adverbial, com a expressão adverbial limitante, é justamente enfatizar qual é o fator limitante que precisa ser cumprido, né? Imaginem assim, eu coloco uma ação, nós podemos ser salvos. Olha ali, ó, oração principal. Nós podemos ser salvos. E aí, eu digo como nós podemos ser salvos. Apenas pela graça de Jesus Cristo. Percebam que eu limitei as formas como nós podemos ser salvos. Eu limitei, né? Funilei as opções. Limitei a uma opção específica. A graça de Jesus Cristo. Então, o papel da expressão adverbial limitante é limitar as opções que você tem para cumprir a oração principal. Né? Então, essa oração adverbial ela vem no início. Ok? Ela vem no início, começando pela expressão adverbial limitante. Isso enfatiza, né? Qual é o único fator possível para que você possa cumprir a oração principal. Então ela enfatiza apenas pela graça de Jesus Cristo. Você já começa dizendo isso, né? Apenas pela graça de Jesus Cristo. Então você enfatiza para a pessoa, dependente do que venha depois, que só há uma opção, só há um fator
para que isso aqui aconteça. Certo? Então, é basicamente isso. Oração adverbial, expressão adverbial limitante no início, oração principal para lá, auxiliar vem no início como se fosse uma pergunta, é uma frase afirmativa, usa uma linguagem bem formal, uma linguagem complexa, erudita, antiga, mas possível, faz parte do padrão correto da gramática da língua portuguesa, né? Então isso é uma inversion. E lembra muito, é claro, é completamente diferente os componentes morfológicos, né, que nós estamos trabalhando aqui. Mas quando nós vimos voz passiva, a ideia era bem parecida, né? Até estou usando as mesmas cores para que vocês possam assimilar um pouquinho. Oração adverbial para cá, com expressão adverbial limitante no início, oração principal para lá, auxiliar troca de lugar. Basicamente é isso. Só isso você faz uma inversion. Terceiro exemplo. Olha só. The Silk Road was famous only by the circulation of goods. A rota da seda era famosa apenas pela circulação de bens. Eu vou colocar aqui de novo, ó. A rota da seda era famosa apenas pela circulação de bens. Eu acabei de limitar. Eu posso dizer assim, ó, a rota da seda era famosa. Famosa por quê? Era famosa porque era uma rota muito bonita, era uma rota rápida, era uma rota prática, era uma rota segura, era uma rota com boa qualidade de estradas. Por que ela era famosa? E aí eu limito, usando uma expressão adverbial limitante. Only by, e aí eu digo, apenas pela circulação de bens. Ok? Então eu acabei limitando a forma como a Silk Road era famosa. É a rota da seda. E aí eu pego a oração adverbial, desço, coloco no início a expressão adverbial limitante. Apenas pela circulação de bens era a estrada ou rota da seda famosa. De novo, apenas pela circulação de bens era a rota da seda famosa. Diferente, né? Então, mesma ideia. Então, aqui a frase está em qual tempo verbal? Passado, né? Simple past. Beleza. Desse aqui, ó. Only by the circulation of goods. Expressão limitante adverbial no início. E agora? Disso aqui, ó. A oração principal sublinhada. Coloco o was no início. Estrutura de pergunta, mesmo sendo uma frase afirmativa. Why? Porque tem dois propósitos. O auxiliar se interpõe entre as orações e também enfatiza. Então, são alguns exemplos que eu mostrei para vocês. Todos eles se repetem. Não é nada impossível. Talvez frases como essas aqui, ó. Né? Aliás, períodos como esses aqui, formados por orações bem longas. Talvez te dê um pouco mais de trabalho, né? Para reconhecer o auxiliar, onde está a expressão adverbial limitante. Talvez isso dê um pouco mais de trabalho do que frases assim. Mas a ideia é simples. Simplíssima. É justamente fazer uma inversão das orações dentro de um período. Não é nada extremamente complexo. Vamos só refletir um pouco em cima dessas expressões adverbiais limitantes aqui. Ó. Only when, only by, not since, not before, not until, not, only after. Eu poderia trocar only por just também. Aí eu formaria mais expressões adverbiais limitantes. Mas veja só, only when, apenas quando, only by, apenas por. Nós vimos esses dois aqui nos 3 exemplos que eu dei. Only when ali, ó, apenas quando. Only by nos exemplos 2 e 3. E aí eu tenho not since, not before, not
until, only, after. Certo? E também trazem a ideia limitante. Né? Por exemplo, se eu digo assim, o John nunca fez isso. Não desde que eu o conheço. O John nunca fez isso. Não desde que o conheço. Então, not since. Not before. Não antes. Mesma coisa. Algo acontecerá não antes de tal fator ser cumprido, de tal coisa acontecer. Not until. Não até. Isso não se resolverá. Não até que outra coisa se resolva. Only after, apenas depois que isso acontecer, outra coisa acontecerá. Então são expressões adverbiais limitantes. É uma linguagem complexa, vocês já perceberam. Não é falada, né? Ninguém usa naturalmente uma linguagem assim, a não ser alguns Shakespeares ambulantes, mas a ideia, apesar de simples, tem uma linguagem complexa e a gente não usa todo dia, certo? Então, basicamente, esse daqui. Basically, is this. E aí eu posso mostrar, por exemplo, no material de vocês, posteriormente. Vocês podem analisar na página 42 do nosso material. Exatamente isso. Né? Na página 42 do nosso material, ele apresenta uma frase completa e apresenta exatamente isso que eu estou fazendo aqui, passo a passo. Só que lá a explicação está em inglês, né? Dificulta um pouquinho mais aí para vocês. Mas eles explicam no nosso material, on page 42, em duas orações, né, compondo um período bem longo, qual é a oração principal, qual é a oração adverbial, the main clause, main, principal, clause, oração, the main clause, what is the main clause, what is the adverbial clause, né? Onde está a expressão adverbial limitante, qual é o auxiliar, estrutura de pergunta, tudo isso está explicadinho lá para vocês, vocês podem assistir esse vídeo aqui posteriormente, ou podem também analisar o material de vocês. Todavia, eu acredito que a minha explicação aqui em português para vocês já facilita bem mais. Lá é só visualização, né? Eles têm alguns esqueminhas lá, também fazem assim, sublinham, dividem, né? Fazem a inversion. Então, basicamente é isso, inversions, limiting adverbials, tá?